Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho da mudança do meu quartelier para o meu ateliê. Antes o meu cantinho da costura ficava nesse quarto, quem já me acompanha nos vlogs sabe, né? E eu mudei esse quarto algumas vezes, mudava as prateleiras, mudava as coisinhas de lugar, mas a única coisa que eu não gostava é que ele era dentro de casa, então eu não tinha aquela coisa de sair pro trabalho, de ir trabalhar e tudo mais, porque eu tava sempre muito dentro de casa e eu ficava trabalhando até tarde. No começo ele tinha até o meu cantinho de maquiagem junto. Era meio bagunçado, mas eu conseguia me virar. Eu gostava bastante desse cantinho. Só que daí, como a gente conseguiu uma máquina, uma mesa de corte, na verdade, a gente decidiu trocar para uma sala que a gente já tinha aqui em casa, mas que ficava num outro canto da casa. Esse era o meu cantinho em que eu trabalhava, eu editava os posts, os vídeos e tudo mais. Eu gostava muito desse meu cantinho aí, sempre gostei desse quarto aí na casa, só que eu achei que a mudança ficou bem bacana e daí eu resolvi mostrar tudo pra vocês. Então esse aí é o antes, né, como era o quartelier e o home office, onde eu trabalhava em casa. E depois agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da sala nova. E essa é a sala nova, gente. Para quem acompanha os vlogs já sabe onde é. É uma sala que fica do lado da lavanderia aqui de casa, uma sala bem grande e que ela tava vazia, sempre foi vazia. E daí eu comecei mudando as coisas, né? Comecei primeiro limpando tudo, varrendo bem o chão. O Xande foi limpar as janelas para mim, porque essa sala tem 3 janelas enormes. E a gente nunca tinha limpado, eu só limpava o chão mesmo, porque às vezes a gente ensaiava algumas coisas da igreja nessa sala, então é onde eu usava para isso. E daí a gente foi limpando o chão, tava com bastante sujeirinha nos cantos, porque eu sempre fiz uma limpeza bem superficial, então foi necessário dar uma limpeza bem pesada antes de colocar todos os móveis que a gente ia trazer no outro cômodo para cá. Decidimos colocar cortinas em todas as janelas, porque entra muito sol nesse quarto e a gente ficou com medo de estragar, principalmente o computador. Então a gente decidiu colocar até para amenizar o calor também, né? Então depois da janela colocada, a cortina colocada e a sala, metade da sala limpa, a gente começou a trazer as minhas máquinas. Gente, é muito pesada essas máquinas. Essa overlock em si é muito pesada. Esse isoporzinho que a gente está colocando, que vocês vão ver que a gente vai colocar nos pés, serve como um calço, porque embaixo dessa sala de costura eu tenho um vizinho, então eu não quero que ele fique incomodado com o barulho do overlock e esse isoporzinho ele ameniza. Então a gente trouxe as prateleiras como elas estavam lá no outro quarto para essa nova sala aí. E essas prateleiras são ótimas para costura e para guardar as coisas e são bem baratas e leves também, são bem bacanas. E daí eu comecei a carregar tudo do outro quarto, né, gente? Comecei a carregar tudo pro meu novo ateliê. Esse aí foi o momento onde a gente foi levar a nossa mesa do computador, né, do home office. A gente decidiu colocar em cima de um tapete, que é para não arranhar esse nosso piso vinílico, né? Então, em cima do tapete, a gente foi puxando e empurrando o tapete. Bem prático, gente, vale a pena. E aí está o quartinho antigo vazio, que agora vai ser uma despensa e quarto de visita. E daí a gente já foi lá pro novo ateliê para poder furar. A gente fez pouquíssimos furos, a gente só fez 4 furos na parede só, porque realmente era necessário pendurar, e o restante eu decidi não furar nada, porque essa sala, vocês vão ver depois, ela tem uma pintura muito bonita, então eu não queria estragar a pintura furando muito a parede, sendo que depois tem que ficar colocando massa corrida e tudo mais.
E depois de todos os móveis no lugar, vem a parte mais gostosa, que é o decorar, organizar, né? Que é a parte que eu mais gosto. Colocar tudo no lugar, decorar. E eu segui basicamente o que eu já fazia no outro quartelier, até porque a gente não comprou nada novo. Então eu usei tudo que eu já tinha e só fui organizando mesmo. Bom, depois que aquele quarto lá, que era o antigo quartelier, estava vazio e eu já varri, já limpei, chegou a hora de carregar essas caixas que a gente tem com algumas coisas que a gente nunca abriu da mudança, né? Como coifa, impressora, computador antigo, e a gente começou a carregar lá para aquele quarto, porque lá ele vai servir como um estoque, como um depósito, né? Então a gente sempre colocou esse pallet embaixo para não colocar as caixas diretamente no piso, porque como o piso é úmido, ele pode estragar as coisas que tem dentro da caixa, né? Então a gente colocava o pallet embaixo para não ficar retendo umidade. E daí o maridão começou a ajeitar as coisas lá e eu fui limpar o restante da sala, porque tava com aquelas caixas, né? A gente só tinha limpado até na metade. Limpamos as outras 2 janelas, o maridão lavou elas bem, depois eu fui passando um pano com álcool para tirar o restante da água e do sabão, e também fui limpando o chão, passando um sequito. Eu passei várias vezes o sequito, que era para poder tirar bem toda a poeirinha que tava, e foi indo, o ateliê foi ficando bem limpinho assim. E essas janelas, gente, são enormes, elas têm 3 metros cada uma, são janelões enormes. É bom porque entra muita claridade, então fica um espaço muito bom para mim trabalhar durante o dia, porque eu não preciso nem acender luz nem nada, sendo que no outro quarto eu acendia bastante a luz. Eu não conseguia trabalhar somente com a luz do sol. E aí também o maridão começou a colocar o computador no lugar, então a gente deixou bem separado assim, o lado do ateliê para esse lado onde vai ficar o computador, porque aí é onde pega um pouco menos de sol, o que atrapalha um pouco menos na hora de usar o computador, né? E também é um lugar onde vai ser o home office, então a gente quis deixar bem separado lá do canto do ateliê. E essa sala é muito grande, então deu pra gente separar muito bem, e vocês podem ver a pintura da sala, ela tem uma pintura bem bonita, então eu achei que ficou bem legal. E daí eu comecei a organizar, né? Organizar essa parte aí do home office, que essa palavra é muito legal, estou super feliz de ter um home office. E daí eu comecei a organizar as prateleiras, organizar os meus caderninhos, organizar as minhas coisas, pra ficar tudo bem organizadinho, né? E essa é a parte mais gostosa, como eu já falei pra vocês. Eu amo organizar, eu amo ajeitar, sabe? Deixar tudo no seu cantinho, é muito gostoso. Gente, e aí o maridão ele foi trocar o estofado da minha cadeira. A gente comprou essa cadeira bem barata, só que ela tinha esse estofado azul, o que não combinava em nada aqui no ateliê. Então a gente comprou esse tecido super lindo. Ele é um tecido bem grosso, da Karsten, ele é anti-manchas, ele tem um fundo preto, o que combina muito bem com o pé da cadeira. E daí a gente trocou em casa mesmo. O marido desparafusou, a gente cobriu com tecido novo e grampeamos com aqueles grampeador de estofador mesmo, um amigo nosso tinha. E daí o marido só parafusou tudo no lugar e a gente achou que ficou bem bonitinho, ficou uma cor bem fofa, né? E na hora de pregar as coisas na parede, eu usei essa fita aí, é da Scott, ela é uma fita xadrez fixa forte o nome, tá? Porque como eu falei pra vocês, eu não quis furar nada, eu furei pouquíssimas coisas, só o que era realmente necessário furar. Então esse meu quadro que antes ficava lá na parede, eu decidi nem colocar ele na parede, eu só deixei ele em pezinho mesmo, até gostei bastante do resultado. E aí eu tô mostrando pra vocês como tira a fita, ó. A gente colocou um pedacinho nela, né? Daí você cola no objeto que você quer pregar. E daí depois você só tira aquela partezinha xadrez e cola na parede. É como se fosse uma fita dupla face, só que ela é uma espuminha. Então ela é bem mais resistente, né?
E ela serve para pegar quadro, para pregar várias coisas na parede, para colar, na verdade, né? E na hora de tirar, gente, ela não arranca tinta, como a cola quente, por exemplo. Então é bem bacana para você colocar as coisas às vezes na cozinha, que a gente tem medo de furar, né? E de pegar algum cano de água, alguma coisa. Essa fita é muito bacana. E eu paguei R$18,90 e vem bastante. Sobrou um monte aqui em casa ainda. Coloquei bastante foto de família para deixar o meu espaço com bastante amor. Por último, eu coloquei as florzinhas, coloquei as minhas floreiras, né? Eu amo esse cantinho assim colorido, até porque eu queria usar coisas que eu já tinha em casa, né? Como eu falei pra vocês, eu não queria ter que gastar com nada, porque eu não sei como é que vai ser na minha outra casa e tudo mais, então eu gostei, eu achei que ficou bem colorido, ficou bem a nossa cara. Essa aí é a parte do ateliê e virando daí tem aquela partezinha do home office, eu achei que ficou bem bonitinho. Eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes num tour que eu vou gravar e que vai ainda este mês no ar, tá bom? Daí eu vou contar pra vocês detalhes da mesa, das prateleiras, como é que é a organização, as minhas máquinas que vocês sempre me perguntam. Vou tentar tirar várias dúvidas para vocês nesse vídeo de tour que eu vou gravar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, aguardem um tour, um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau!